Fala, meus queridos! Tudo belezinha? Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mané Cartola. E na rodada de hoje a gente vai fazer aí um esboço. Vamos escalar o nosso time para a 36ª rodada, antepenúltima rodada do Cartola, e o bicho tá pegando. Rodada passada não foi fácil, foi uma rodada longa, né? E os times na parte de baixo aí buscando sair da zona de rebaixamentos, da parte de cima buscando pelo título, Libertadores. Tá pegado o campeonato. Portanto, se você é inscrito, já deixa aquele like. Se você não for inscrito, convido humildemente a se inscrever no canal. Bora lá pro Vitão? Pessoal, essa aqui foi a pontuação do nosso time do canal, das Um Banho Mané Cartola, né? O único time principal que a gente tem, é esse que a gente cala e é esse que a gente traz a pontuação. Fez 54.51, não dá pra dizer que foi a pior pontuação do mundo, mas também não dá pra dizer que foi muito boa. A verdade é que a rodada foi muito difícil, a média dos cartoleiros ficou aí em 35 pontos, né? Uma rodada longa aí, muita gente ficou sem jogador. Nós mesmos aqui ficamos sem o Kahneman, né? O Renato mais uma vez... Foi Renato, deu aquela aprontada, Diogo Barbosa no banco, Kahneman sequer foi pro jogo. PP aqui nem se fala, né, gente? Maior decepção, uma das maiores da rodada, né? Porque confronto favorável contra o Botafogo, né? 5 gols, né? Todo mundo fez gol, todo mundo. Isaac entrou no segundo tempo, deu 2 assistências, fez 10 pontos. Churin fez gol de pênalti. Jean-Pierre arrebentou no jogo. Alisson fazendo gol. Ó, até o Renato entrou em campo, fez gol, massagista, presidente do time. E o PP, nada. Decepção total. Yuri Alberto, outra decepção também, né? O Sport foi para Porto Alegre, fez um ferrolho, o Wendel foi lá, fez uma caquinha, né? Foi expulso e ali destruiu ali todo o esquema tático do Abelão, né? E o Sport tomou coragem, né? Que estava bem retrancadinho, começou a sair pro jogo no contra-ataque, acabou com o Internacional. Mesmo assim, o Yuri Alberto ainda teve a chance no finalzinho do jogo e deu uma bomba ali dentro da área. A bola sobrou para ele e isolou a bola, né? Então foi as duas grandes decepções da rodada aí. No mais até que foram bem, Patrick fez gol, né? Calegari segurou o SG, foi bem. Cuesta tá batendo falta, perdeu o SG, mas o Cuesta agora tá desarmando e batendo falta. É uma boa opção para essas últimas rodadas, principalmente o Inter, né, brigando pelo título. Felipe Luiz, aquela regularidade de sempre. Jean nem se fala, melhor goleiro do Cartola. Mas vamos vender o time aí, né, sem muita delonga aí. E já vamos para a escalação. Para quem não sabe, essa rodada aí começa no sábado às 17 horas, né? Portanto, a gente vai fazer a nossa live aí meio-dia, né? Sábado, meio-dia, já que o mercado fecha às 16. Rodada cheia, 10 jogos, né? Terminando na segunda-feira com 2 jogos. Então fazia algum tempo aí que não tinha, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado aqui com o Palmeiras, que vai jogar no domingo e tá voltando aí do Mundial de Clubes, né? E a gente não sabe ao certo quem aí o Palmeiras vai escalar, mas com certeza vale a pena sim. O Palmeiras, a gente casa sempre é muito forte, aí, principalmente do ponto de vista defensivo. Apesar que o Fortaleza tá buscando aí se livrar do rebaixamento, e esses times aí na parte de baixo estão cada vez mais perigosos aí, né? Mas vamos lá para nossa escalação. Mas antes de aquela passadinha rápida aqui para ver como é que foi a Liga dos YouTubers, a última rodada. Os maiores pontuadores da rodada foram esses daqui, certo? Clube Atlético Marcelo Carneiro, do Marcelo Carneiro, fez 72.91. Nareco, 68.55 segundo. Paquito Cartoleiro, 68.51 em terceiro. Canal Oráculo do Cartola em quarto, 67.11. E Anderson Carioca, 62.29, né, em quinto lugar. Vejam como as pontuações realmente foi baixo, foi uma rodada bem complicada, tá? Vamos dar uma olhadinha aqui no campeonato como é que tá. Dicas do Ted em primeiro, 2.252, em segundo DJ Cartoleiro, 2.250, em terceiro canal Ângelo Diógenes, 2.463, em quarto canal Leiva do Ronaldo, 2.462 e em quinto Nareco com 2.425. Essas aí foram os melhores colocados na rodada e no geral da Liga dos YouTubers. E claro, como a gente tá na nossa sessãozinha aí de recado, vou convidar para quem não conhece ainda participar do Ligas do Mané, ligasdomané.com.br, tem link logo abaixo na descrição. Rodada 36, já estão abertas as inscrições, é só vir aqui. Fácil de se inscrever, tudo automatizado, pagamento de cartão de crédito, transferência bancária, disponibiliza o Pix. Tem dúvidas, chama o Mané aqui que sou eu que vou atender você pessoalmente aqui no WhatsApp, tá? Rodada fevereiro está em curso, não tem mais ligas de regularidade, né? Rodada 36, como eu falei, já abri as inscrições. A rodada 35 aí deu 135 times com uma premiação de R$ 1.215. Inclusive os vencedores já disponibilizei aqui no Ligas do Mané. Todos já receberam a sua premiação agora na parte da manhã. Não gravo o meu vídeo antes de efetuar os pagamentos, pagamento em 24 horas. Né? É por aqui que eu boto aqui os times atualizados, alguns cards que eu acho interessantes para a rodada, inclusive cards de arbitragem, tá? Que a gente tá com um bom índice de acerto. Então, se você também não conhece aí o Instagram do Mané, tem link logo abaixo aqui na descrição também. Mané Cartola FC, tudo junto. Finalmente, aí vamos para a nossa escalação, usando aí nosso querido Catimb Stats ou Catimb Stats. Também tem link logo abaixo na descrição aí. Quem quiser assinar no precinho promocional aí, 11,90 as últimas 3 rodadas aí, colocando o cupom Mané Cartola tudo junto, ganha 10% de desconto.
Certo? Vamos lá começar com o nosso cruzamento scout casa fora, as últimas 5 rodadas, goleiros. Pontuação média, conquistadas e cedidas. Quem vem conquistando uma grande quantidade de pontos dentro de casa com seus goleiros é o Palmeiras. Certo? E o Fortaleza é um dos times que mais cedem pontos, juntamente com o Bragantino aqui, jogando fora de casa. Certo? Então vejo sim o Everton com bons olhos para essa rodada, certo? Só tem que saber realmente se o Palmeiras vai vir com o time titular, que eu acredito que vai, que é a Copa do Brasil, né? Tá um pouquinho longe ainda. O Everton tem uma média de 2,76 jogando em casa. Nos últimos jogos vem muito bem, negativando pouquíssimas vezes. E como a gente viu ali, vai enfrentar um Fortaleza que vem cedendo pontos aí, tá? Negativou 2 goleiros, mas chegou a dar uma mitada aqui no Jean. Fortaleza é um time que ainda não se livrou do rebaixamento, deve vir com tudo pra cima do Palmeiras, certo? E o Palmeiras, queira ou não queira, se eu não me engano, é a melhor defesa do campeonato, deixa eu ver. 32 pontos, exatamente. O Palmeiras é a defesa menos vazada do campeonato, né? 32 gols sofridos e dentro de casa realmente é um time que costuma sofrer poucos gols. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no confronto aqui, Palmeiras e Fortaleza, né? Palmeiras é o nono melhor mandante da competição, 0,76 de gols sofridos, né? E realmente toma pouquíssimos gols em casa, né? E o Fortaleza não é um time de fazer tantos gols fora, né? Então vejo sim com bons olhos aí o Everton, não só pelo SG, mas também quem sabe aí para defesa difícil, porque o Fortaleza vai ter que buscar algo mais aí, né? Porque ainda não se livrou, certo? E claro, e também aqui ó, o Poli vejo com bons olhos sim, porque o Bragantino é o time que mais ataca jogando fora de casa, cede muitos pontos para goleiros adversários. Vamos dar uma olhadinha aqui no Poli, como é que tá o desempenho dele? Não tá aquelas coisas todas, né? Vamos ver. 1,73, né? E realmente até que tá bem dentro de casa, ó. Não vem imitando, não, mas negativou apenas uma única vez contra o Grêmio na 26ª rodada. Nos demais jogos aí, vem conseguindo fazer boas atuações, né? Em algumas oportunidades segurando o SG. Acho complicado segurar o SG contra o Bragantino. O Bragantino tem um ataque muito forte, certo? Mas sempre tem a oportunidade de fazer defesa difíceis contra times ofensivos, né? Que agridem bastante. E realmente, ó, o Bragantino cede uma quantidade considerável aí de pontos para goleiros adversários jogando fora de casa. Por quê? Porque é um time que mesmo tirando o SG, perceba aqui ó, tirou o SG nos últimos 3 jogos dos adversários, mesmo assim cedeu pontos, cedeu defesa difícil, porque é um time que ataca bastante, tem um ataque bem efetivo, veloz, de muita movimentação e finaliza bastante a gols, certo? Então jogando dentro de casa assim, vejo com bons olhos o Everton, né, e o Poli, né? Tem alguns goleiros aqui dentro de casa que dá para dar uma arriscada? Tem o Everson, quem sabe, porque o Bahia cede uma quantidade considerável de pontos aí, né, e como a gente viu aqui, como a gente vai ver aqui agora, né? O Atlético Mineiro é o melhor mandante da competição e o Bahia é o 20º melhor visitante, ou seja, de trás para frente o pior visitante. Só que nesses últimos jogos aí, tá o samba do crioulo doido, né? A coisa tá meio complicada no Campeonato Brasileiro aí, os times da parte de baixo estão jogando por uma bola, são times perigosos, que se retrancam, jogam no contra-ataque, estão buscando algo mais aí para fugir da zona de rebaixamento e o pessoal na parte de cima vira e volta e tá tropeçando, né? A maior prova disso é o Internacional. Mas o Galo dentro de casa, melhor mandante, sofre poucos gols, tem uma média de 0,59 de gols sofridos, certo? E realmente dentro de casa aí vem sofrendo poucos gols. Sofre alguns gols, vira e volta, sofre, mas na maioria das vezes nos últimos jogos vem conseguindo manter o SG. Fora de casa não, fora de casa o Galo é complicado. E o Bahia, por sua vez, aí, ó, é um time que nos últimos jogos vem fazendo poucos gols, tá? Mas é um time perigoso, com o Gilberto ali na frente, né? Não é um time tão fácil assim de ser batido, tá disputando rebaixamento. Então, assim, ó, vejo com bons olhos aí, ó, o Everton, né? O Everson. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Everson, que a gente não viu ele, como é que tá o desempenho dele dentro de casa. Tá com uma média de 2,84, não é aquela coisa toda, tá oscilando bastante, né? Muito aqui, ó, as pontuações boas dele, muito dependente de SG, ó, PC1 aqui, ó, 13.5, 27ª e 4.3 na 33ª. Nos outros jogos aqui sofreu gols, deu uma negativada, né? A questão é que o Bahia vem cedendo muito ponto aí, ó. Nos últimos 5 jogos fora de casa, só negativou o Vanderlei. Nos demais jogos aí, vem cedendo pontos sim, mesmo quando tira o SG do adversário, né? Porque é um time que finaliza bastante, tá numa situação delicada na tabela, mas ainda finaliza bastante. E vamos dar uma olhadinha agora dos times que vão jogar em casa, quem é que anda cedendo muito ponto? Os times ofensivos. Atlético Mineiro, muito ofensivo dentro de casa, deve exigir muito do goleiro do Bahia. Não sei se vai ser o Douglas que vai voltar ou se vai ser o Anderson. Inclusive o Anderson deu aquela chicotada lá de trás, chegou a fazer assistência, pegou um pênalti e fez assistência, pontuou bem na última rodada, né? Tá precisando de 8 pontos para começar a valorizar. Tem uma média fora de 2,03, não tem muitos jogos, mas toda vez que o Anderson é chamado aí, consegue dar conta do recado, né? O Galo, por sua vez, por ser um time ofensivo aí, ó, nos últimos 3 jogos, vem cedendo pontos, mesmo tirando o SG do adversário, fazendo mais de um gol por partida, né? Então o Anderson deve ser muito exigido? Deve, né? Se voltar o Douglas, não sei como é que tá a situação, não vi as notícias hoje, também é boa opção, tá? Então veja assim, ó, pela possibilidade de defesa difíceis, com certeza o Anderson, porque o Galo, né, é o time que jogando em casa, o segundo que mais cede. Quem é que mais cede então? Atlético Paranaense. Isso já faz muito tempo, desde o início do campeonato, o Atlético Paranaense, quando joga em casa, na Arena da Baixada, é um dos times que mais cedem pontos para goleiros adversários. Por quê? Porque é um time que ataca bastante em casa. E dos goleiros que vão jogar fora, quem tem maior desempenho na competição é o Jean.
né? E o Jean, sendo um goleiro que cobra pênalti, cobra algumas faltas, não tem como não indicar. O Jean tá com uma média de 5,21 jogando fora de casa, né? E é um cara de muita regularidade, é um dos goleiros, né? Eu acho que é o goleiro com o maior número de limitadas no campeonato, certo? E como a gente viu ali, ó, o Atlético Paranaense ataca dentro de casa, proporciona ao goleiro adversário o que? Defesa difícil. Aqui o Hugo fez 4 DDs, né, no 2-1, meio sofrendo gols, né? Então acho que o Jean vai ser bem exigido e tem esse plus aí, né? Esse algo a mais aí do pênalti, né? Das cobranças de falta. Vejo sim como boa opção para a rodada. Jogando fora de casa aqui, ó, como uma aposta, o Anderson, né? Se for o Douglas, também vejo como uma aposta. E jogando fora de casa, além do Anderson, vejo com muito bons olhos, né, o Jean, né, pelo desempenho que vem tendo, né, e pelos pontos que vem cedendo o Atlético Paranaense jogando em casa. Vamos dar uma olhadinha, inclusive, em defesa difícil, porque SG tá complicado, né? Última rodada aí só 3 times mantiveram SG, tá? Não, defesa difícil. Quem vem fazendo muita defesa difícil dentro de casa? Vários goleiros, né, estão com desempenho razoável de defesas difíceis jogando dentro de casa. Mas o que chama atenção aqui é a quantidade que o Bragantino vem cedendo. Então o Poli, se vai tomar 1 gol, 2, se vai negativar, ninguém sabe, isso é futebol. Mas com certeza deve ser bem exigido aí, né, pelo Bragantino. Ainda mais que o Sport, acredito eu que não vai se fechar dentro de casa, né? Contra o Bragantino, deve sair um pouquinho mais aí, né? E o Bragantino é um time muito rápido, aí tem uma transição rápida. Claudinho chuta muito de média e longa distância fora da área, né? E o Internacional vem cedendo uma quantidade considerável aí de defesa difícil para goleiro adversário, porque o Inter se tornou um time ofensivo, né? Vinha numa pegada boa, 12 jogos invictos, né? Perdeu ontem, mas muito por causa da circunstância do jogo, pelo que aconteceu com o Wendel ali, que quebrou, né, geral, né, com o esquema tático do Abelão, mas não dá para tirar os méritos do Sport, que o Sport foi para lá com 2 linhas de 5, se defendeu muito, saindo no contra-ataque, foi competente. O Inter é o segundo melhor visitante da competição, certo? Tem uma média de 1,41 de gols feitos em casa, fora de casa, e o Vasco, por sua vez, aí, não vem com uma campanha tão boa em casa, tem uma média de gols sofridos com mandante de 1 no geral. Vamos dar uma olhadinha aí no Vasco aí nos últimos jogos aí. O Vasco aí vira e volta, consegue manter o SG, como manteve contra o Botafogo, contra o Santos, né? Mas quando pega um time um pouco mais ofensivo aí, como o Galo, costuma tomar gols. E o Internacional, por sua vez, passou em branco aqui, ó, contra o Atlético Paranaense, mas vinha numa pegada boa aí, ó, e mais de 2 gols por partida, tá? Então acho que o Fernando Miguel, acredito, né, que o Fernando Miguel deva ser bem exigido, né? Ainda mais pela importância do jogo, né? O Vasco precisa da vitória, tá correndo risco ali na zona de rebaixamento, e o Inter precisa vencer, porque vai ter um confronto direto na próxima rodada, Flamengo e Internacional dentro do Maracanã. Se o Inter não vencer agora, né, e por um acaso, por exemplo, o Flamengo ganhar, né, o clássico do Corinthians, vai ficar complicado para o Internacional. Então o Inter precisa desses 3 pontos a qualquer custo, né? O que ele perdeu para o Sport ontem vai fazer falta, talvez, certo? Tirou uma olhadinha do Fernando Miguel, tá com uma média de 4,90, jogando em casa muito bem, fora é complicado, né? Casa, de vez em quando ele dá uma oscilada, mas vira e volta quando pega times mais ofensivos aí, consegue um bom desempenho, né? Mas tá oscilando bastante. A questão é que o Inter vem cedendo alguns pontos aí. Na verdade, se tu analisar, de maneira geral aqui, o Inter cedeu muito aqui pro Douglas, que deu uma mitada, 19,6. Né, na vitória do Inter fora de casa por 2-1 sobre o Bahia. Nos demais jogos aqui, ó, negativou 3 goleiros, oscila muito. Vejo um goleiro de risco, deve ser bem exigido pela quantidade de defesas difíceis que o Inter vem cedendo, com toda certeza, mas eu acredito que tem goleiros mais seguros para a rodada. Né? E os times que vão jogar em casa, quem é que cede muita DD? Novamente times ofensivos, como Flamengo, como Atlético Paranaense, e aqui o cruzamento de scout que mais me agrada, com certeza, né, é do Jean fora de casa. Vocês viram anteriormente que o Atlético Paranaense cede pontos e cede DD. E o Jean vem pontuando bem e vem fazendo DD. Né? Então, para essa rodada assim, o Jean é a melhor opção. Né? Vem sendo a melhor opção há muito tempo, certo? O Everton tem chance aí de SG pelo sistema defensivo do Palmeiras. E eu acredito que o Fortaleza deva tentar alguma coisa, porque também está na parte de baixo da tabela ali, precisa de pontos. Everson mais para SG, mas o Bahia deve atacar um pouquinho também. É outro time que está precisando de pontuação, né? Luan Poli vai ser muito exigido com toda certeza para essa rodada. Então na minha opinião, tem muitos goleiros para essa rodada, mas eu ficaria com o Poli, correndo um certo risco aí, mas vai ter oportunidade de fazer DD, certo? Ficaria com o Everton pela segurança do sistema defensivo aí do Palmeiras. O Everton vem numa fase boa, né? Quando é exigido, consegue fazer DD. Everson talvez com o SG, né? Mas o Jean com certeza para mim é a melhor opção aí da rodada. Tá? Nesse momento então eu vou escalar o Jean. Vamos lá para os nossos zagueiros, né? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha até em SG. Eu sei que SG tá difícil, né? Quem vem mantendo SG dentro de casa aí, ó. Tem vários times aí que mantiveram 12 SG nos últimos 5 jogos dentro de casa, certo? E tem alguns que vem cedendo. Por isso que eu falei do Everton. Ó, o time que mais vem cedendo SG jogando fora de casa nas últimas 5 rodadas é o Fortaleza. Né? E queira ou não queira, o Palmeiras tem um bom sistema defensivo e o Everton
Tá vivendo um bom momento o Everton, né? E jogando em casa, quem é que vem cedendo aí? SG? Ceará vem cedendo, Goiás, mas o Botafogo e Fluminense pouco conquistam. Sport vem cedendo, mas também conquistou apenas uns, o Bragantino jogando fora de casa. O Internacional já me chama bastante atenção aqui, ó. O Vasco cedeu 12 SG dentro de casa e o Inter conquistou 12 SGs fora. Inclusive, queria muito botar o Cuesta, né? No meu time na defesa, como eu falei, o Cuesta tá batendo falta, enfim, né? Tá fazendo alguns desarmes novamente, mas vai faltar cartoleta, vai ser uma rodada cara, porque o Marinho tá de volta aí, provavelmente vai jogar, já treinou ontem, né? Então vai ficar meio complicado, mas vamos com calma, vamos lá. Zagueiros, pontuação média conquistada esse líder, quem vem conquistando muito ponto aí com seus zagueiros dentro de casa? Tem dois sistemas defensivos aqui, que jogando em casa me chamam muita atenção, é do Palmeiras e do Atlético Mineiro, tá? Que vem conquistando pontos em casa, né? E o Fortaleza e o Bahia vem cedendo, né? Então vejo com bons olhos sim aqui, ó. Onde é que estão? Vamos botar aqui para zagueiros, tá? Zagueiros. Júnior Alonso. Tem uma boa média em casa, 5.77. Né? Em casa dificilmente negativo. Olha só a quantidade de jogos. Vira e volta aí, consegue dar assistência, né? Fazer um golzinho, porque é um zagueiro que joga quase como um volante em casa. Tá sempre perto da área adversária, tem muita liberdade, né? Vai enfrentar um Bahia aí que, por sua vez, aí, ó, vem ser tudo verdinho aí, gente, ó. Negativou pouquíssimos zagueiros, tá? Então vejo sim o Júnior Alonso como uma das melhores opções para essa rodada, certo? Queria também botar muito ele, mas vai faltar cartoleta, ou eu gasto na frente e no meio. Vejam como cartoleta é importante, tá? Eu sabia que ia chegar nessa hora do campeonato, nessa hora do Cartola, que cartoleta ia fazer falta. Se você tem mais de 160, 170 cartoleta, tá tranquilo. Menos que isso, vai ter dificuldade para escalar um pouquinho sim, certo? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É claro que entre o Hever e o Alonso, eu prefiro o Alonso, tá? O Hever tá com uma média de 4.18, né? Também vem com regularidade, mas o Alonso vem pontuando mais porque tá chegando melhor na frente. Mas vejo como boas opções para rodada assim. Do Palmeiras, queria muito ir com alguém do Palmeiras, mas tem dúvidas aí, porque tá voltando o Mundial, a gente não sabe ao certo. E provavelmente só na live de sábado a gente vai saber. De repente pode ter alteração atrás, se não me faltar cartoletas, né? Tem uma média de 3.32 o Luan, jogando em casa, certo? E realmente dentro de casa aí, ó, negativa pouquíssimas vezes, né? Muito porque o Palmeiras tá conseguindo manter SG, ó, vem fazendo pontuações boas, né? Por sua vez aí, como a gente viu aí, Fortaleza juntamente com o Bahia, são os times que mais vêm cedendo pontos. Olha só negativou o Liger aqui, ó, lá na 25ª rodada, os demais jogos vêm cedendo pontos, né? E claro que tem dúvida aqui, ó, se o Gustavo Gomes jogar, por exemplo, porque tá tudo em dúvida aqui, ó, Felipe Melo, Gustavo Gomes, enfim, a gente não sabe a escalação, mas se o Gustavo Gomes jogar, com certeza é uma das melhores para a rodada. Tem uma média de 6.13, o confronto é favorável, o Palmeiras tem um bom sistema defensivo dentro de casa e as pontuações do Gustavo Gomes dentro de casa não decepcionam, tá? É um zagueiro também que chega bem na frente, já tem uma assistência e um gol, certo? É um cara de muito vigor físico, só que resta saber quem for jogar, né? Então eu vejo sim o Alonso, né, como boa opção para essa rodada. O Gustavo Gomes, se jogar, vejo com boas opções. Na falta deles, Luan também é boa opção. O Hever também vejo com boa opção. Pela quantidade de pontos aí que vem cedendo os adversários, né, fora de casa. Tanto Fortaleza quanto Bahia, tá? Outros times que vêm cedendo uma quantidade considerável de pontos aí jogando fora de casa, Botafogo e Atlético Goianiense, tá? E por mais que o Atlético Paranaense e o Goiás não conquistem tanto pontos assim, vejo com bons olhos para a rodada assim, esses zagueiros, são zagueiros de muita regularidade, né? O Atlético Paranaense agora tomou 3 gols do Corinthians, mas até então era a melhor defesa do campeonato, tem um bom sistema defensivo. Pedro Henrique tem uma média de 3.25, é um zagueiro de muita regularidade, dificilmente imita, mas dificilmente negativa, como a gente tá vendo aqui, tá? Pode sempre te entregar bons pontos. O Atlético Goianiense, por sua vez, é um time que ataca bastante fora de casa e costuma ceder alguns bons pontos aí para zagueiros adversários, tá? Então vejo sim o Pedro Henrique com bons olhos, até mesmo o Thiago Heleno, mas eu prefiro o Pedro Henrique, que é menos faltoso que o Thiago Heleno, né? Outros zagueiros que valem a pena também, né? Eu sempre falo muito bem deles por causa da média básica. Talvez o pessoal ficou chateado devido ao último jogo, né? Mas o David Duarte tem uma média de 3.35 jogando em casa. E é um zagueiro que dificilmente negativa aqui, ó. Dificilmente negativa. E eu vou mostrar a média básica deles depois, né? Mesmo o Goiás tomando quase sempre gols aí, né? Jogando em casa ou fora. Botafogo, por sua vez, aí, ó, um time que cede pontos, tá? Cede pontos. O Botafogo já tá rebaixado, né? Matematicamente foi o primeiro rebaixado. E aquela gurizada ali que tá jogando na frente ali, ó, Matheus Nascimento e companhia ali, botaram o pessoal pra jogar. O pessoal tá com fome ali, tá atacando defensivamente, né? O Botafogo anda muito frágil, mas ofensivamente melhorou bastante. No jogo contra o Sport, quando foi rebaixado, atacou bastante. E atacou bastante agora também, né? No último jogo contra o Grêmio, que era uma boa defesa. Certo? Então vejo com bons olhos sim o David Duarte e o Fábio Sanches também, tá? O Fábio Sanches tem uma média de 4.05. Eu vou ser sincero, eu tenho uma leve tendência, né? Em casa, dos zagueiros de Goiás, eu prefiro o Fábio Sanches, tá? Aqui ele só negativou aqui, né, quando fez um gol contra. Ele tem um pouco mais de irregularidade, né, do que o David Duarte. O David Duarte tem um desempenho melhor fora. Inclusive, se a gente mostrar aqui, ó, média básica. Os zagueiros com melhor média básica disponíveis para rodada, ó, é o Léo Ortiz, tá?
zagueiro que mais desarma na competição. E depois vem David Duarte, o Kahneman, Fábio Sanches, Rodrigo Caio também vejo como boa para essa rodada, tá? Rodrigo Caio é outro zagueiro de muita regularidade aí, certo? Por mais que seja um clássico aí, o Rodrigo Caio, quando joga mesmo o Flamengo, perdendo SG, ele consegue recuperar a pontuação, muito por causa da média básica dele ali, tá? Então assim, ó, para zagueiro para essa rodada tem algumas boas opções aí, principalmente do ponto de vista de SG, quem sabe, os zagueiros do Palmeiras e do Galo, né? Bahia vem cedendo muito ponto, Fortaleza também vem cedendo, né? Outros zagueiros alternativos, zagueiros do Atlético Paranaense e do Goiás, né, pela quantidade de pontos que os adversários vêm cedendo. Dos times que vão jogar em casa, quem é que vem cedendo muito ponto? Palmeiras, mas o Fortaleza não conquista nada. Defensivamente, em casa, Fortaleza vai bem, fora, nem tanto, certo? Flamengo cede uma quantidade considerável e o Corinthians vem conquistando pontos com seus zagueiros, tá? E como o Flamengo é um time bem ofensivo, de repente pode ser viável, sem pensar em SG, mais em desarmes, como a gente vai na frente, de repente um Gil, né, tem uma média de 3,62, é isso? Isso, jogando fora de casa. É um cara que negativa pouco, tem muita regularidade e sempre fala aqui no canal, times ofensivos cedem para zagueiros e laterais adversários desarmes, sem pensar em SG, né? E Flamengo realmente aí, ó, por mais que faça muitos gols em casa aí, ó, negativa pouquíssimos zagueiros, cede uma quantidade considerável porque desarmes, ó, o Ricardo aqui fez 5 desarmes, fez 4,8, né? Quando o Vasco perdeu 2-0 pro Flamengo. Então, de repente, o Gil vejo com bons olhos sim para essa rodada. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Zagueiros no Internacional, né? Por mais que o Vasco não seja muito, o Inter vem conquistando bons pontos, né? E o Cuesta aqui, como eu falei aqui, ó, o Cuesta tá batendo falta. Inclusive, vamos botar aqui, ó, desarmes, que a gente já vai para desarmes aqui, ó. Léo Ortiz é o zagueiro com o maior número de desarmes na competição. Cuesta é o segundo, o Alonso é o terceiro, né? Falei do Alonso, o Alonso nesse caso tem um bom desempenho sim, certo? E o Cuesta, por mais que tenha uma média de 2,42 jogando fora de casa, já faz muito tempo não negativa, tá? O Cuesta voltou a ser um bom zagueiro para Cartola, principalmente porque agora ele tá batendo falta, né? Ontem, inclusive, bateu duas. Uma para fora, né? E a outra o goleiro pegou. O Vasco, por sua vez, aí, ó, é um time que cede pontos, tá? Negativa pouquíssimos zagueiros, certo? Então vejo sim o Cuesta com bons olhos para essa rodada também. Tem muito zagueiro para essa rodada, certo? Deixa eu ver. Red Bull Bragantino aqui, ó. Por mais que o cruzamento de calço não seja tão favorável, por exemplo, quanto um do Corinthians, mas vejo sim com bons olhos aqui o Léo Ortiz, tá? Por quê? Porque o Sport cede uma quantidade considerável e o Bragantino vem conquistando. E o Ortiz é o zagueiro com o maior número de desarmes da competição. Tem uma média de 3,17 jogando fora de casa, né? Dentro de casa o Ortiz pode calar que te entrega pontos com toda certeza, vem pontuando muito bem. E fora, dá uma pequena oscilada, dá. Mas é um cara que te entrega pontos aqui, ó. Por quê? Porque vem desarmando bastante. Aqui, ó, 3 desarmes contra o Inter, 4 contra o Corinthians, né? 4 contra o Palmeiras. É um zagueiro que desarma bastante. O Sport, por sua vez, aí, ó. É um time que cede pontos para zagueiro. Negativa pouquíssimos também, né? Por quê? Porque o Sport tem uma certa dificuldade de fazer gols em casa sim. Andou fazendo nos últimos jogos, mas tem sim, né? Ó, o Sport aqui, ó, 13º melhor mandante contra o 13º melhor visitante. Aqui vai ser pegado o jogo, né? Tem uma média de gols como mandante de 1 gol por partida e o Bragantino uma média de gols sofridos como visitante de 1,24, mas isso é no geral, né? Se a gente perceber aqui, ó, nos últimos jogos aqui, ó, segurou 2 SGs, né, contra o Curitiba e contra o Corinthians, certo? Mas sofreu gols nos demais jogos. E o Sport, por sua vez, aqui, ó, mesma coisa, cedeu 2 SGs e nos demais jogos fez apenas um gol, só contra o Bahia conseguiu fazer 2 gols. É um time que não é de fazer tantos gols, mas como essas últimas rodadas aí geralmente são rodadas complicadas, imprevisíveis, tá? Porque os times estão precisando sair da parte de baixo da tabela do rebaixamento e estão querendo Libertadores e o Caneco, fica complicado dizer. Mas com certeza pela média básica o Ortiz é uma excelente opção para rodada. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarmes. Quem é que vem cedendo muito desarme aí, jogando fora, ó, vamos fazer por ordem. Jogando em casa, quem é que tá desarmando muito? Os zagueiros do Goiás. E por mais que o Botafogo não conquiste, a gente viu cruzamento scouts aqui de pontuação média conquistar seguidos também é atraente, tá? Também é atraente, certo? Quem vem cedendo também muito desarme aí, ó, jogando fora de casa, o Atlético Goianiense. Então, por mais que não conquiste muito, os zagueiros do Atlético Goianiense também vejo com bons olhos, tá? Aqui tá bem puxado, mas aqui, ó, Bragantino, Bahia e Fortaleza cede uma quantidade considerável, tá? Então, pelas pontuações, né? Não só pelos desarmes cedidos, realmente zagueiros do Palmeiras, do Galo, certo? Vejo com bons olhos. Do Sport aqui já vou ficar um pouquinho stand-by, mas tem o Maidana que bate pênalti, né? E dos times que vão jogar em casa, quem é que tá cedendo muito desarme para zagueiro? Flamengo, né? Então, zagueiros do Corinthians, sem pensar muito em SG, tem tudo para pontuar bem. E se segurar o Flamengo, por exemplo, daí estoura na pontuação, se segurar o SG. Pensando em desarmes, jogando fora, prefiro ficar aí com os zagueiros do Corinthians, por mais que não sejam zagueiros que desarmam muito, vão ter possibilidade de desarme, porque o Flamengo cede bastante, tá? Sem pensar muito em SG, né? E jogando aqui fora de casa, prefiro ficar, né, com a regularidade do Léo Ortiz, certo? E em casa aqui vejo com bons olhos Palmeiras, Atlético Mineiro, como eu falei, certo? Atlético Paranaense e os zagueiros do Goiás, sim, por que não?
né? Porque a gente viu que eles estão entre os zagueiros de melhor média básica. Inclusive aqui, já que ele vai estar disponível, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Rodrigo Caio, porque o Rodrigo Caio tava bem antes de se machucar, tá? Tava muito bem. Aqui, ó, o Rodrigo Caio tá com uma média de 2.26 e realmente era um zagueiro que tava com muita regularidade aqui, ó. Mesmo o Flamengo tomando gol praticamente todo jogo, ele vinha pontuando bem, tá? Ele vinha pontuando bem. E como o Corinthians deixou de ser aquele time pragmático, como assim, tá atacando bastante, essa que é a verdade, então, de repente, vai proporcionar aí pro Rodrigo Caio alguns desarmes. Mas eu acho que é jogo assim para não pensar muito em SG, tá? Pelo que vem mostrando ofensivamente o Corinthians e pelo que tem, né, o poderio ofensivo do Flamengo, né, o que consegue produzir o Flamengo, né? E nesse momento aqui já fiz os meus cálculos, certo? Como eu falei, queria ir muito ali com o Cuesta, com o Alonso, vejo com bons olhos, até mesmo o Rodrigo Caio, tá? Mas eu vou ser sincero para vocês, vai faltar uma cartoletazinha para mim, né? Matheus Ferraz vem bem o Fluminense, mas não sei como é que vai ser com o Frazan agora, vai enfrentar um Ceará que dentro de casa costuma fazer gols, né? Mas são viáveis sim. Júnior Alonso seria uma das minhas opções, queria muito ir com ele. Pedro Henrique, muita regularidade, né? Fábio Sanches, prefiro ele jogando em casa do que o David Duarte, né? Léo Ortiz nem se fala, muita regularidade também, mas eu vou optar pelo David Duarte na falta de cartoletas, tá? Me vi obrigado a fazer isso, né? Não adianta eu querer escalar outro zagueiro aí, que vai ficar complicado, certo? Rodrigo Caio também vejo com bons olhos. Thiago tá com bom desempenho, tá? Negativou agora, ó, mas vem muito bem, certo? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui rapidamente aqui. No Fluminense, o Fluminense não cede muito desarme, né? O Fluminense é um time perigoso, na verdade, né? Aí também não cede ponto, é um pouquinho complicado. De repente, com valorização até tá valendo, né? O Cuesta queria muito com ele. Luan, muito tentado, mas eu não sei qual é que vai ser a dupla de zaga do Palmeiras, certo? Eu vou apostar no Internacional, né? Por falta de cartoletas, vou botar o Lucas Ribeiro, tá? E vou mostrar aqui ele pra vocês, certo? Só por falta de cartoletas, já falei quem eu queria escalar, mas na falta de cartoletas, porque eu já fiz os meus cálculos aqui, me vejo obrigado a botar o Lucas Ribeiro. E como o Inter tá aí com um problema aí defensivo, né? O Moledo tá machucado, esse menino vem jogando aqui, certo? Acredito que ele deva sair jogando sim, né? Porque a última vez a gente ficou sem zagueiro. Tem uma média de 1.72 jogando fora de casa, né? Oscila por demais, vai ficar muito atrelado, né, ao SG. Mas o Vasco da Gama, por sua vez, tirou uma olhadinha, é um time que vem cedendo pontos, né? Então, por falta de cartoletas, tô indo com o Lucas, mas como eu falei aqui, as minhas opções seriam os zagueiros do Palmeiras, o Vitor Cuesta, né, zagueiros do Galo, né, zagueiros do Atlético Paranaense, Léo Ortiz, muita regularidade, e até do Goiás aqui eu prefiro o Fábio Sanches, né? Mas, vamos lá, falta de cartoleta, sou obrigado a escalar assim, porque vocês vão ver que meio pra frente eu vou gastar, vou torrar tudo. Certo? Vamos dar uma olhadinha aí em pontuação média para os nossos queridos laterais. Vamos lá, laterais. Quem vem pontuando muito com seus laterais dentro de casa, me chama a atenção novamente o Galo e o Palmeiras. Eu acho que são dois times que têm tudo para pontuar bem nessa rodada. Por mais que o Bahia e o Fortaleza tenham que buscar algo aí, né? Devido à zona de rebaixamento, né? Mas são times que vêm pontuando bem, tanto com seus zagueiros quanto com seus laterais, certo? E aqui, ó, não tem como não deixar de indicá-lo, ele está ainda comprovável, acredito que deva ser ele, porque o Palmeiras tem um grande problema aí na lateral esquerda e a Copa do Brasil só vai ser daqui a alguns dias. Eu acho que o Vinha deve jogar, apesar que vai ser uma viagem longa de volta, eu não sei ao certo, estou escalando ele aqui porque ele tem uma média de 7.54, é um cara que dentro de casa pontua muito bem, fora não dá para escalar muito ele não, oscila demais, né? Mas dentro de casa sempre vem muito bem, porque o sistema defensivo do Palmeiras dentro de casa funciona, e o Fortaleza por sua vez aí, ó, é um dos times que mais cede ponto para lateral, gente. Então o Vinha do Palmeiras para mim tá entre as melhores opções para rodada, com toda certeza, tá? E claro, e do Galo aqui não dá para deixar de fora. Vamos botar aqui pontuação média, né? Pode ver aqui, ó, o Vinha já aparece o quinto lateral que mais pontua. O Guilherme Arana. O Guilherme Arana tá com uma média de 6.76 em casa. Todo mundo sabe que ele tá jogando como um ala, né? Um cara bem avançado, quase como um meia esquerda. Tá batendo escanteio, certo? As pontuações dele em casa são sensacionais. Ele é o lateral com maior número de assistência, maior número de gols na competição, maior número de finalização. É uma excelente opção, né, ofensiva. Ainda mais se levar em consideração que o Galo é o melhor mandante da competição. Tem uma média superior a 2 gols por partida em casa, né? E essa é a última cartada do Galo, né? Se o Galo pensa em ainda brigar pelo título, que na minha opinião tá entre Flamengo e Internacional, né? Mas ele precisa ganhar em casa. E o Bahia, por sua vez aí, gente, ó, negativou pouquíssimos laterais. Na grande maioria das vezes cede bastante ponto, tá? Então vejo sim o Arana com bons olhos para essa rodada, né? Quem não tiver cartoleta, quem sabe um Guga, mas não pontua tão bem com o Arana, não tem esse negócio, né, da parte ofensiva, né? E o Palmeiras aqui, se for o Marcos Rocha, não dá para saber ainda, desarmar bastante, como a gente vai ver à frente, de repente pode valer. Mas eu prefiro aqui, ó, o Vinha e o
e o Arana, certo? Dos times que vão jogar em casa, quem é que tá cedendo muito ponto aí para lateral adversário? Aqui tá uma briga boa, tá? Mas me chama muita atenção aqui o Flamengo novamente. Porque eu sempre falo, times ofensivos cedem pontos em desarmes para os zagueiros laterais adversários. Sem pensar em SG, e o Corinthians está pontuando bem com seus laterais, tá? De repente aqui os laterais do Corinthians aqui podem ser bem viáveis para a rodada, sem pensar em SG. Deixa eu dar uma olhadinha como é que tá o Fagner fora de casa. Tem uma média de 3.43, né? Negativou apenas uma vez, não é um cara de dar mitadas, vai ter um jogo complicado, mas como eu falei ali, ó, o Flamengo cede pontos para laterais, tá? Cede bons pontos, negativa poucos. Por quê? Por causa da questão de partir para cima e proporcionar desarmes, tá? Quem quiser um pouquinho mais aí, de repente, de segurança, Fábio Santos está com uma média melhor fora de casa, 5.20, né? E vem muito bem, sem falar que é o cobrador de pênaltis aí, né, do Corinthians. Então, se fosse para ficar entre o Fábio Santos e o Fagner, ficaria com o Fábio Santos, tá? Deixa eu ver outros laterais aqui, ó. Laterais do Inter vem pontuando bem também fora de casa, tá? E até que o Vasco também cede uma quantidade considerável. Agora com a volta, quem sabe aí do Moisés pode ser uma boa. O Moisés está com um bom desempenho fora de casa, tem uma média de 4.46 jogando fora, tá? E negativo aqui, ó, apenas uma vez na 10ª rodada fora, vem pontuando muito bem. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Vasco da Gama. O Vasco cede bons pontos, negativou pouquíssimos, tá? Vejo também com uma opção bem viável aí, principalmente pelo que o Inter está buscando aí no campeonato, né? E o Inter com o Moisés ali na parte de trás se defende melhor, fica melhor defensivamente. E claro, quem vem pontuando muito fora de casa com seus laterais, como a gente vai ver também, né, por causa dos desarmes, é o Fluminense. Em termos de pontuação aqui, ó, o Fluminense é o time que mais vem pontuando com seus laterais. E por mais que o Ceará não ceda tanto assim, quem cede mais é Flamengo e Vasco e Goiás, por exemplo, vale muito a pena. Porque se a gente colocar desarme aqui, ó, a gente vai ver que disparado aqui, ó, o Fluminense é o time que mais desarma com laterais jogando fora de casa. E aqui, ó, Calegari e Egídio, não dá de deixar para indicar, porque são os laterais com melhor média básica na competição. Tem uma média de 5.17. Né, o Calegari negativo apenas uma vez, é um lateral que te entrega com facilidades aí, ó, 3 a 4 pontos só em desarmes, né? A média básica dele é muito boa. Ceará, por sua vez, é um time ofensivo dentro de casa aí, ó, que costuma ceder pontos para laterais. Negativo alguns? Negativo, mas depende da circunstância do jogo. E claro, e o Egídio, né? E o Egídio tá com uma média de 4.83, também vem muito bem aqui, ó, negativo apenas uma única vez. São dois laterais muito parecidos, tá, do ponto de vista defensivo, certo? Inclusive, se a gente vier aqui, ó, em média básica novamente, eu sempre me recorro de média básica quando o bicho pega. Ó, o Calegari, Felipe Jonas, Vinha, Egídio, Felipe Luiz, ó, são laterais com boa média básica que te entregam pontos com facilidade, certo? E falando em Felipe Luiz, os times que vão jogar em casa, quem é que mais desarma com os laterais? Flamengo. E por mais que o Corinthians não ceda, tá? Vejo sim o Felipe Luiz com bons olhos, porque se a gente colocar aqui, ó, em termos de média, ele já aparece aqui, ó, entre os laterais com maior média na competição, certo? Desarmes também está se destacando bastante, porque o forte do Felipe Luiz é desarme. Ele já é o terceiro lateral com maior número de desarmes na competição, certo? Tem uma média de 2.56 jogando em casa, é verdade. Joga muito melhor fora. Fora é sensacional aqui, ó. É 5, 6, 7 pontos, mesmo perdendo SG. Mas em casa, vira e volta aí, consegue fazer alguns bons jogos, tá? Alguns bons jogos. Então vejo 5 bons olhos, sim. Ainda mais se a gente levar em consideração, deixa eu ver o Corinthians. O Corinthians não é de ceder muito ponto. Essa aqui é a verdade, como a gente viu ali, cede poucos pontos. Mas o desempenho de Felipe Luiz para desarme tá valendo muito a pena, tá? E dos times que vão jogar fora de casa, quem é que tá cedendo muito ponto para lateral aí em termos de desarme? O Atlético Goianiense. Por mais que o Atlético Goianiense não conquiste muito, tem um lateral aqui que tá se destacando bastante, tá? Onde é que tá ele? Fez gol, inclusive, no último jogo, é o Abner. O Abner tá com uma média de 3.66, certo? Tá oscilando em casa? Tá, mas é que ele fora tá jogando muito bem, ó. Fora pode escalar que ele tá sensacional. Dentro de casa tá oscilando muito, tá? Mas vira e volta aqui, ó, consegue pontuações sensacionais. Né? É um cara que dá pra dar uma apostada? Dá. Porque o Atlético Goianiense, como eu falei, é um time que não se defende fora de casa, ataca também, ó. E cede bons pontos para laterais aí, ó. Negativo alguns? Negativa, mas nos últimos jogos vem cedendo. Certo? Mas é assim, ó. Não vou ficar em cima do muro. Nesse momento do campeonato vai ser bem difícil, tá? As minhas primeiras opções é o Guilherme Arana, pelo poderio ofensivo do Galo e pelo que ele vem jogando. O Arana, certo? E o Vinha em casa, né? Pelo confronto e pelo sistema defensivo do Palmeiras, certo? Depois dos dois, Calegari e Egídio me trazem muita segurança, porque mesmo perdendo SG conseguem fazer bons pontos, certo? Fábio Santos vai ter chance de desarmar bastante contra o Flamengo, né? Vai ter bastante chance de desarmar. Felipe Luiz vem desarmando bastante. Abner Vinícius vem num momento bom. Felipe Jonathan tem um confronto muito favorável aqui contra o Curitiba, né? Se bem que vai ser a última cartada do Curitiba. Se ele perder pro Santos, por exemplo, complicou, já era, né? Felipe Jonathan tá com uma média de 3.04, mas como a gente viu, tem entre os laterais a melhor média básica da competição. Fora de casa costuma surpreender e pontuar melhor, mas dentro de casa aí vem entregando alguns bons pontinhos aí. Deixa eu ver o Curitiba por sua vez aí. E o Curitiba é um time que pouquíssimo negativo os laterais, ó.
E era um dos times que mais cedia antes. Deixa eu dar uma olhadinha até aqui no confronto, porque o Curitiba tá embaçadinho assim, né? Tá se segurando ao máximo assim pra não cair, né? Tá com uma média de gols como visitante de 1 gol por partida. O Santos de 1,29, né? Sofridos. O Santos vem sofrendo muito gol dentro de casa, esse é o problema, né? E o Curitiba é um time que fazia poucos gols, apesar que nos últimos 3 jogos, né, vem feito pelo menos um gol, né? Então, eu prefiro ficar com esses laterais aqui, ó, como eu falei aqui, ó. Calegari e Egídio, né, pela média básica, Arana e Vinha, né, pelo que vem mostrando defensivamente o Palmeiras e o que vem mostrando ofensivamente o Galo e principalmente o Arana aí, individualmente aí, né? Reinaldo jogando fora de casa pode ser, né? Pode ser, tem uma média de 5,54. Essa que é a grande verdade. É um cara que pontua muito bem fora de casa. Em casa nem tanto, mas fora. E é um cara que bate penalidade. Enfim, bate algumas faltas, alguns escanteios. O Grêmio, por sua vez, aí, ó, cede alguns pontinhos. Não é o time que menos cede, né? Mas também não é o que mais negativa. Né? Mas vou deixar em stand-by. Eu não vou ficar em cima do muro falando 300 laterais para vocês. Vejo com muita propriedade o Calegari e o Egídio pela média básica. O Arana e o Vinha, né? Pelos confrontos, pelo que vem fazendo esses jogadores. E é claro, o Fábio Santos aqui vai ter a oportunidade de desarmar bastante. Inclusive o Felipe Luiz também tá num bom momento, tá? Abner Vinícius também tá num ótimo momento, né? Pikachu vai jogar avançado, continua jogando avançado, acredito eu, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Vasco da Gama. Deixa eu ver. Continua ainda jogando avançado. E um lateral que joga avançado sempre é uma boa, né? Inclusive, se a gente der uma olhadinha aqui, ó. É que tá? Nosso querido Sport. Patrick também tá jogando fora de... o Patrick não vai jogar, né? Ganhou o cartão terceiro amarelo, tá suspenso, tá? Mas esses laterais que jogam fora de posição sempre é uma boa. Mas nesse momento assim, ó, vou tentar equilibrar ao máximo meu time pra agachar na frente, né? Vou ficar de olho na escalação do Palmeiras, né? O Pinha é um cara de muita regularidade, em casa joga bastante, certo? E aqui eu vou botar o Arana. Quero o Arana sim, porque o Galo dentro de casa é bem ofensivo, certo? E vai ser o jogo do Galo de vida ou morte. Ele precisa ganhar de qualquer jeito, geralmente dentro de casa, né? Costuma pontuar bem. Mas aqui, ó, se por um acaso, né, o Vinha sair daqui, de repente eu vou botar algum lateral aí do Fluminense, certo? Então tô diversificando bem o meu sistema defensivo. Não era o sistema defensivo que eu queria, né? Criei com Cuesta aqui, com Alonso, por exemplo, né? Mas vai faltar um dinheirinho, né? Como dizem, um din-din, né? Vamos tocar o barco aí. Desarmes. Quem é que vem desarmando muito dentro de casa aí com seus jogadores de meio? Flamengo, né? Por que o Flamengo? Porque os jogadores de meio do Flamengo estão ajudando na recomposição ali, né, na roubada de bola. Logo quando perdem a bola, tentam recompor, tentam dar aquela abafada. O Arrascaeta, só para vocês terem uma ideia, tem uma média de 4,92. Olha só o Arrascaeta, 3 desarmes contra o Vasco, 1 contra o Palmeiras, 2 contra o Ceará, 1 contra o Fluminense. O Arrascaeta está desarmando praticamente todo o jogo. Sem contar o poderio ofensivo, que é um cara altamente lustro, né, um bom passe, chega bem à frente para finalizar, né. O Corinthians, por sua vez, aí, ó, é um time que cede alguns pontinhos aí para meias adversários, certo? Vejo sim o Arrascaeta com bons olhos, ainda mais pelo que precisa o Flamengo, né? Tá em busca aí do título aí, como a gente vai ver à frente, o Flamengo é bem ofensivo com seus meias, certo? Então jogando dentro de casa aí, ó, vem desarmando muito o Flamengo. Por mais que o Corinthians não ceda muitos desarmes, é uma boa, certo? O Atlético Paranaense vem desarmando bastante em casa, mas cruzamento scout que mais me agrada aqui, ó, é o Ceará com o Fluminense. O Fluminense é o time que mais cede desarmes para jogadores de meio de campo, tá? E jogadores de meio de campo aqui, ó, do Ceará, desarmam bem, principalmente aqui o Fernando Sobral. Sobral tá com uma média de 5 pontos em casa, certo? É um cara que te entrega facilmente 3, 4, 5 pontos só em desarmes, tá? Ó, 4 desarmes com o Palmeiras, 2 com o Atlético Paranaense, 2 com o Bragantino, 5 contra o Internacional. Vai enfrentar o time que mais cede desarmes para meias adversários, que é o Fluminense, ó. E ó, o Fluminense cede ponto para meia, hein? Cede muito ponto para meia, não negativou nenhum meia. Inclusive nesse aspecto aqui, o Vinícius também é uma boa, tá? Vinícius deu uma caidinha? Deu, mas é um cara que bate falta, bate escanteio, né? É um cara artilheiro, né? Tá com 9 assistências e 12 gols na competição, né? Bate penalidade, tem uma média de 5,23 jogando em casa. Prefiro ele jogando fora, mas ele nos últimos 2 jogos deu uma caída, deu. Mas ele é um cara que facilmente aí pode pontuar bem fazendo gols. Como a gente viu aí que o Fluminense tá cedendo muito ponto aí para meio adversário, tá? Em desarmes? Em desarmes, mas não dá pra deixar de fora o Vinícius, né? Pelo que vem aí construindo o Ceará dentro de casa. Em termos de desarmes aqui, quem vai jogar em casa que cede muitos desarmes, Flamengo novamente, por mais que o Corinthians não conquiste, o Gabriel tá se destacando cada vez mais aqui, tá? O Gabriel do Corinthians, porque além de desarmar, tá chegando bem à frente. Deixa eu ver o Gabriel aqui. Tá suspenso, né? Deixa eu ver o Gabriel. Tomou o terceiro amarelinho, né? Tá suspenso, então vamos deixar o Gabriel de lado. Vamos para os nossos prováveis aqui, né?
Em casa que tá bem disputado, mas o que chama atenção é fora de casa, né? O Internacional tem um dos meio de campos mais combatíveis aí da competição, né? Em termos de desarme jogando fora, realmente o Inter pega muito, né? O Patrick tomou o cartão amarelo também, maior sacanagem, que eu achei que não foi simulação, né? Até queria escalar ele para essa rodada novamente, porque fora de casa ele desarma bastante. O Edenilson aqui pode ser viável, tá com uma média de 2.15 jogando fora, né? Nos últimos jogos aqui vem assumindo a responsabilidade, inclusive, da penalidade, né? O Vasco da Gama, por sua vez, é um time que até cede bons pontos aí, negativa pouquíssimos meias, e pelo Inter tá buscando aí o título, enfim, de repente pode ser uma boa, tá? Pode ser uma boa Edenilson. Peglow joga um pouquinho mais avançado, mas não tem boas pontuações, né? O destaque do Internacional no meio de campo é o Patrick mesmo, mas como ele não vai jogar agora, fica complicado. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha em pontuação média aqui. O Flamengo e o Galo são os times que mais pontuam com seus meias dentro de casa. Realmente a Arrascaeta aí não dá pra deixar de indicar. E o Johan também não dá pra deixar de indicar, tá? Deu uma caída? Deu. Mas tem uma média de 7.20 em casa, né? Em casa ele vem jogando muito bem. E ainda resta aquela questão do pênalti. Depois que o Vargas perdeu, acredito que ele volta a bater penalidades do Galo, tá? Acredito eu. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui o Bahia por sua vez. O Bahia por sua vez cede uns pontinhos bons aí. Negativa pouquíssimos meias, né? E dentro de casa o Galo é bem ofensivo. Vejo sim o Johan com bons olhos, né? Principalmente que o Galo sabe que essa é a última cartada dele aí para tentar a disputa do título, né? Senão vai ficar complicado. Os times que vão jogar fora aí, quem vem cedendo muito ponto aí para meia, Fluminense. E realmente o Vinícius fica complicado de fora, né? Pela quantidade de pontos como a gente vê que o Fluminense vem cedendo. Botafogo também cede, mas o Goiás não tem um meia assim de chamar a atenção. Até tem um Índio ali que eu tô de olho nele, mas nessas alturas do campeonato você escalar jogador de time de rebaixamento é complicado, né? Deixa eu ver o Índio aqui. O Índio não vai jogar? Suspenso. O Índio me chamou a atenção, tá? Deixa eu ver, o Índio é atacante? Deixa eu ver. Não, o Índio é atacante. Eu gostei do Índio jogando, tá? Gostei do Índio jogando, ia ficar mais de olho nele, né? Ele é um jogador interessante. Mas não tem ninguém no meio aí do Shailon, tem um bom desempenho, até razoável, mas não tem ninguém não. Pontuação média conquistada em casa. Quem é que vem cedendo muito pontos jogando em casa? Goiás. Disparado. E por mais que o Botafogo não ceda muito, deixa eu dar uma olhadinha aqui no Matheus Nascimento. Esse menino tá começando a se soltar, tá? É atacante também? Cartola, eu vou te falar, hein? Pega os caras, meia atacante, eles botam como atacante. Matheus Nascimento. Esse menino tá começando a jogar bola, né? Então não. Meia. O Botafogo vou deixar stand-by também, né? O Corinthians vem pontuando muito bem com seus meias fora, mas o Flamengo não cede quase nada. Deixa eu dar uma olhadinha em gol. Eu sempre me socorro de gol aqui, porque é a maior pontuação aí, ó. O Galo vem fazendo muito gol com os meias dentro de casa. E o Ceará também. Vinícius e Johan aí, vejo com bons olhos. Sobral pela regularidade aí, pelo equilíbrio. Aqui, ó, Fortaleza e Red Bull Bragantino vem tomando muito gol de meia. Aqui o Thiago Neves pode ser, mas seria mais uma aposta, né? Acho que o Bragantino é favorito para esse jogo, por mais que não jogue tão bem fora de casa. O Bragantino tá muito ofensivo, né? E tá querendo uma Libertadores aí. E o Fortaleza tá tomando muito gol. O problema aqui é que o Palmeiras não tem um meia aqui, né? Ainda não dá pra saber qual é o meia aqui, ó. Tá tudo em dúvida aqui, ó. É claro que aqui do Palmeiras aqui, ó, por exemplo, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui se tá suspenso. Engraçado, Rafael Veiga se machucou lá, nem sei. Não acompanhei as notícias, tá? Daí já complica aqui o Patrick de Paula, gosto dele, mas aí é mais para desarme, mas tem uma média de 5.60 fora em casa, né? Ele é um cara que muita regularidade, desarma bastante, finaliza muito, média e longa distância. Quem sabe pode ser uma válvula de escape aí para você sair dos mais escalados. O Veiga, se estiver aqui, com certeza é uma boa, tá? Com certeza é uma boa. Tem muitas indefinições aí para essa rodada. Claro, o Cartola fez aquela rodada passada bem longa, né? O Nino não jogou, Kahneman, Diogo Barbosa. Posso estar aí uns 10 jogadores. Com certeza essa rodada, um jogador você ficou fora, nessa última agora. Então agora o Cartola fica nessa onda aí, sem saber os prováveis, em vez de botar banco de reserva de uma vez, né? Fica com essa palhaçada. Mas fazer o quê? E dos times que vão jogar fora de casa aqui, vem fazendo muito gol, São Paulo, Curitiba também, mas o Santos não toma quase nada, né? Corinthians vem fazendo, Flamengo vem sofrendo, e o Inter vem fazendo, né? E o Vasco vem sofrendo. Mas aqui o que me chama a atenção aqui no cruzamento de scouts aqui, realmente é o Ceará e o Galo, tá? No somatório aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui em assistência. Com origem de jogadores de meia. O Internacional tá muito bem no meio de campo, mas muito é por causa do Patrick, mas dá pra dar uma arriscada aí no Edenilson. Ó, o Goiás novamente. Nossa, o Goiás cede muito gol e assistência para jogador de meio de campo. Mas se apostar no Botafogo nessas alturas do campeonato, bem que é franco atirador agora, né? Mas não tem boas médias. No máximo o Caio Alexandre ali, que tá chegando bem na frente. Não vou me atrever, não. Me desculpe, o Botafogo pode até dar certo aí. O Goiás vem cedendo muito, mas é complicado. Santos de casa vem pontuando muito, mas o Pituca não tá lá, não confio muito. O Atlético Paranaense, se o Citadino jogasse, quem sabe, né? Mas o Atlético Paranaense aí que tem um cara que vem chamando a atenção, né? Deixa eu ver.
Nicão não tem médias tão boas assim, ó. O Nicão tá com uma média de 2.16 jogando em casa, né? Olha só. É um cara que vem pontuando baixo. Só deu uma mitada aqui quando deu uma assistência e fez um gol. Mas é um cara ofensivo. Vai enfrentar o Atlético Goianiense, vai pegar o Jean pela frente, é complicado. Não, eu prefiro ficar realmente aqui, ó. O cruzamento scout realmente do Ceará pela quantidade de pontos conquistados seridos. Mesma coisa aí o Atlético também. Flamengo, vou dar uma apostada aqui. Podia apostar no Internacional? Podia. Mas entre o Edenilson e o Arrascaeta, eu prefiro o Arrascaeta ainda, tá? E querendo ou não queira aí, ó. O pessoal reclama, mas o Arrascaeta vem com uma regularidade muito grande, né? Tá desarmando, tá participando bem do jogo. Não tem como deixar de fora. O Johan deu uma caída, deu, mas dentro de casa vem jogando muito bem. Confronto é favorável, o Galo dentro de casa é muito ofensivo, certo? Vinícius, eu vou apostar no Vinícius sim, porque bate pênalti, bate falta. O Fluminense tem um bom sistema defensivo? Tem. De repente eu tava pensando até em, de repente, com o Raul pra desarmes, né? Porque querendo ou não queira, deixa eu dar uma olhadinha aqui em desarmes aqui. O Sport é um dos times que mais cede aí. Depois do Vasco e Flamengo, é o time que mais cede desarmes aí, tá? E o Raul fora de casa aí, não tem pra ninguém não. Uma média de 5.77 só em desarme. Olha só, te entrega 3, 4, 5 pontos facilmente. É um cara aí que a maioria do pessoal que tá liderando a liga aí pode botar com tranquilidade que vai entregar pontos, né? Ó, o Sport por sua vez, nossa, cede uns bons pontos aí nos últimos jogos. Seria bastante ponto aí pra mim, hein? Nos últimos jogos aí, né? Então o Raul nunca dá pra descartar, né? Por causa da regularidade, dos desarmes, certo? Poderia dar uma apostada no Edenilson? Poderia, mas prefiro o Arrascaeta, acho que tem mais potencial, né? Nenê vem bem, tá? Vem pontuando razoavelmente bem, mas vai pegar um adversário aí complicado. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no Nenê fora de casa. Tem bastante meia pra essa rodada, tá? Claro que a grande maioria deles aí seriam mais apostas que não dá pra prever muito. Ó, o Nenê tá com uma média de 4.53, tá batendo todos os escanteios aí, ó. Tá batendo falta, pênalti ainda não teve pra saber. De repente é o Fred ou é ele, né? Ceará, por sua vez, já não cede tantos pontos, oscila bastante entre ceder e negativar, ó. Cede alguns pontos e negativa alguns outros, né? Uma válvula de escape, mas eu não colocaria o Nenê nessa rodada não. Eu ficaria com feijão com arroz aqui, ó. Dos meias que estão pontuando mais aí, ó. Pina, Arrascaeta, Johan, tá? Raul para uma certa regularidade. Jean-Pierre oscila demais, por mais que bate a falta, tem a qualidade, tem ó 6.30. Vai enfrentar um São Paulo aí que também é a última barca. Daqui a pouco se o São Paulo não começar a vencer, vai perder até a vaga para Libertadores. Não toma cuidado não. Tá? E olha só dentro de casa aqui, ó, vinha muito bem, mas nos últimos 3 jogos, complicado. Vejo como aposta mesmo, né? Pelo que vem oscilando aí o Jean-Pierre, apesar do último jogo, mas foi contra o Botafogo, né? O Everton Ribeiro tá jogando melhor fora de casa, mas tem uma média de 3.69 em casa. Aliás, o time todo do Flamengo produz muito dentro de casa, né? De meio pra frente, sempre dá pra dar uma arriscada. Sobral muita regularidade, Galdesani seria mais pra desarmes. Vou dar uma olhadinha aqui no Otero fora de casa, 3.32. Entrega alguns bons pontinhos, porque é um cara que finaliza bastante, né? Mas a questão é que o Flamengo aqui, ó. O Flamengo não dá muita chance para meio campista adversário, né? Tirar uma linha aqui. 2.39 é um dos times que menos cede, mas o Corinthians vem conquistando pontos, né? Dá uma olhadinha aqui em gols. O Flamengo tomou gol de meia, quem sabe o Otero aí pode ser uma boa, porque esse clássico vai ser bem agitado, né? Na verdade, essa rodada vai ser uma rodada cheia de indefinições, tá? Ou melhor, cheia de definições. A gente já vai saber mais ou menos como vai ficar encaminhado o campeonato, né? Que tá bem puxado. Mas eu prefiro ficar aqui com a regularidade desses jogadores na parte de cima. Eu sei que o jogo é difícil, mas o Fluminense, como a gente viu, é o time que mais vem cedendo pontos para meias adversários. Vou com o Vinícius sim, tá? Vou com o Vinícius. Se eu não fosse com o Vinícius, vou ser sincero, ia na regularidade do Raul, quem sabe, tá? Quem sabe. Ou ia optar pelo Sobral também, pela regularidade, né? Ou até mesmo o Edenilson, tá? Batendo pênalti, jogando fora de casa, o Inter precisa aí dos 3 pontos, né? Para disputar o título. Mas nesse momento eu vou assim, certo? Tem bastante meia pra rodada, mas não tem aqueles meias assim com convicção. Seria mais esses 3 que eu mostrei aí. Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha em gols aqui de atacante aqui. O Santos faz muito gol dentro de casa, o Curitiba toma. O Grêmio também faz muitos gols, o São Paulo vem sofrendo. O Atlético também faz muitos gols aí com atacantes e o Atlético Goianiense vem sofrendo. Olha, o Botafogo, só quem quiser dar uma rascada aí no atacante do Goiás, tá? Que o Fernandão agora tá batendo pênalti, né? E aqui o Inter vem fazendo muito gol, mas muitos desses gols aqui são aqueles do Yuri Alberto na vitória contra o São Paulo naquela goleada, tá? O que me chama a atenção aqui em termos de gols jogando fora de casa é o Bragantino. Vem fazendo uma quantidade considerável e o Sport vem sofrendo, tá? Assim como o Ceará também vem sofrendo muito gol, é o time que mais sofreu gols de atacante jogando em casa e o Fluminense vem fazendo gols, certo? Então assim, ó, tem algumas peças aqui que dá pra dar uma arriscada, certo? Eu digo arriscada porque esse final aí você tem que ver como é que você tá nas suas ligas, né? Ou você arrisca ou você fica na mesmice. Certo? Arriscar, como a gente viu ali, ó. Dá pra arriscar. Onde é que tá o nosso querido?
é que tá aqui? Peraí, deixa eu voltar aqui. Ó, Fluminense, tá? Bragantino, né? Mas principalmente Fluminense aqui, ó, dá pra dar uma rascada boa aqui, ó. Fluminense e Bragantino por causa dos gols, né? Bragantino aqui, falar do Claudinho aqui é chovendo molhado, né? O cara bate pênalti, bate falta, tem uma média de 5,67. Vem com muita regularidade dentro de casa, ele é o cão chupando manga, ele é o bicho, né? Fora ele dá umas osciladas, mas dá pra arriscar nele, por quê? Porque o Sport, por sua vez, aí, ó, vem cedendo pontos pra atacantes aí, ó. Vem cedendo pontos, tudo verdinho, né? Tudo verdinho. Ó, e cedeu bons pontos, tá? Então, Claudinho aí, por tudo que representa, né, artilheiro do campeonato, acho que vale a pena com toda certeza. Ah, não quer ir com o Claudinho? Tem outros jogadores aqui do Bragantino que estão bem viáveis. O Bragantino tá com um poderio grande, ofensivo. O Ítalo tá com uma média de 2,80, né, mas joga por dentro aí e vem pontuando alguma coisinha. O Elinho, quer dizer, né, com muita mobilidade. O Arthur, um pouquinho mais de regularidade, 3,05, né. Também vem pontuando aí, ó, tudo verdinho, certo? Mas é claro que a grande estrela aí é o Claudinho com toda certeza. Vou dar uma olhadinha aqui em termos de gol internacional. Quem quiser dar uma apostada no Yuri Alberto, mas o Yuri Alberto tá complicado. Dá uma olhadinha aqui no Yuri Alberto. Apostei dele na última. Tá com uma média de 6,12. Mas se você olhar, foram 2 bons jogos. Tem mais jogos aí, ó, poucas pontuações. Chegou até a negativar. Vasco, por sua vez aí, cede alguns bons pontinhos aí. Negativa pouquíssimos atacantes. Essa rodada também vai ser que nem essa. Vai ser uma rodada surpreendente, tá? Ou você aposta um pouquinho mais. Ou você vai, por exemplo, no Marinho. Como a gente viu aqui, ó. Santos faz muito gol e o Curitiba também toma, tá? E o Marinho, 13,25. Marinho tem que falar, olha só as pontuações do Marinho. Marinho é um ponto fora da curva. É um caso a ser estudado nesse cartola. Não tem muito o que falar, não. Deixa eu dar uma olhadinha em termos de pontuação média. Deixa eu ver se vai clarear pra mim. O Santos pontua muito dentro de casa com os atacantes e o Curitiba cede, tá? A Atlético Paranaense me agrada bastante aqui, tá? Me agrada bastante aqui, por mais que seja o Jean o goleiro, certo? Tem o Kaiser aqui que é oportunista, né? O Kaiser é bem oportunista. Tá com uma média de 3,32, tá, né? Mas é um cara aqui, ó, que nos últimos jogos aqui, ó, fez gols. Nos últimos 3 jogos fez 2 gols, tá? De repente pode dar certo aí. Mas eu prefiro um pouquinho mais a irregularidade do Carlos Alberto, tá? Carlos Eduardo, quer dizer, o Carlos Eduardo tá com mais de 4,82. E olha só, muita regularidade, né? Aí você vai pensar, bota o Kaiser pra tentar a mitada. Mas ele tá jogando bem aqui, ó, tá fazendo gol, dando assistência. Vou dar uma olhadinha aqui. O Atlético Goianiense. Claudinho, fora da área. Ítalo por dentro. Cedeu para os dois lados. Matheus Babi centralizado. Matheus Nascimento vindo de fora. Mais centralizado. Vargas por dentro. Savarino por fora. Muito parecido. Turim por dentro. Ferreirinha quase não pontuou nada. PP nem se fala. Léo Chu por fora. Aqui já mudou um pouquinho. Cede tanto para atacantes de extrema quanto para atacantes centralizados. Mas eu prefiro aqui, ó, com certeza o Marinho, assim, ó, gente, não adianta ficar falando. Marinho não tem como deixar de fora, tá? Além do desempenho dele, o cruzamento de scouts agrada bastante, certo? Os atacantes do Atlético Paranaense podem ser uma boa, estão produzindo bastante dentro de casa. Olha só o Botafogo, a quantidade de pontos que cede para atacantes, né? Quem quiser botar aí um atacante do Goiás, a questão é que o Goiás dentro de casa não anda fazendo muito gol, né? Inclusive perdeu ontem, né, no Campeonato Goiano, foi desclassificado. Ó, o Fernandão batendo pênalti aí, ó, tá com uma média de 1,85, né? Mas é um cara que precisa de gol para pontuar bem. Fora de casa vem bem, né? Bem complicado, né? Que é alguém de repente aí que tá com uma certa regularidade aí, o Vinícius. O Vinícius tem uma média de 4,22 dentro de casa, né? E é um cara que dificilmente negativo, mas também não vem bem nas últimas rodadas. Daí é complicado, gente. É complicado. Eu tô tentando achar, tá? Jogadores que possam, né, valer a pena, mas aqui não tem. É Marinho, Claudinho, tá? Marinho, Claudinho, Gabigol, não tem como deixar de fora. Tá batendo pênalti. Ah, teve alguém falou no Instagram, pô, o Gabigol tá vivendo só de pênalti. Cara, pênalti também é gol, né? Tem uma média de 5,65 jogando de casa, certo? Vem fazendo alguns gols, a grande maioria de penalidade, é verdade. Mas pelo que o Flamengo tá buscando no campeonato, é complicado deixar ele fora, tá? É complicado. A gente ceder alguns bons pontinhos aí, né? Nessa reta final aí, vai ter muita surpresa. Então eu prefiro ficar com a regularidade de certos jogadores, tá? Luciano também tem muita regularidade, tá? Tem uma média de 5,21. Negativou na última fora, negativou, mas é um cara de muita regularidade. Vai pegar um Grêmio que vem sofrendo muito gol, tanto dentro quanto fora de casa, certo? E vem cedendo alguns pontinhos aí, ó. Negativa alguns atacantes, negativa, né? Mas nos últimos jogos aqui, ó, vem cedendo pontos, tá? Contra o Santos aí, ó, seria uma quantidade considerável num jogo de 3-3. PP eu vou dar um tempinho, quer ver? Como eu não vou indicar o PP, ele vai arrebentar agora. 7,72, né? Arrebentou no último jogo em casa, mas o PP assim, ó, engraçado, tá voltando para marcar, mas na hora que o time sai pro contra-ataque, parece que sai meio devagar. Não sei o que tá acontecendo com esse menino, cara. Tá oscilando demais. Bruno Henrique, muita regularidade.
né? Diego Souza pode ser, São Paulo anda sofrendo gols, Diego tá com uma média de 4,96 aí, ó. E vira e volta vem fazendo gols aí. Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5 jogos, gente de casa, não fez gols apenas contra o Galo. Nos demais jogos fez gols, né? Mas eu ainda prefiro ficar com o Marinho e Claudinho. Acho que pra essa rodada aí, né? Uma rodada difícil aí, certo? Por isso que eu falei que eu tô economizando aqui atrás, ó. Porque eu não vou inventar pra essa rodada não. A última rodada já surpreendeu. Vou ficar com jogadores de regularidade com pontuações altíssimas. Que é o caso do Marinho, né? Que é o caso do Claudinho aí, ó. Pontuações altíssimas com muita regularidade. São jogadores participativos, certo? São jogadores participativos. E claro, vou ficar com o Gabigol também, tá? Vou ficar com o Gabigol também. Olha só. Se a gente pegar aqui, ó. Tá? Atacante, certo? Vamos pegar aqui. Gols. Marinho e Claudinho estão aqui, ó. O Gabigol já tá aparecendo. Tá entre os artilheiros, certo? Vamos pegar aqui assistência. Marinho e Claudinho estão aqui, ó. De novo. Vamos pegar faltas sofridas, que dá ponto, né? Marinho já tá aqui, ó. De novo. Marinho é fora de série. Vamos pegar finalizações defendidas. Marinho tá aqui, Claudinho já é o terceiro. Olha como o Gilberto tá finalizando bastante também, ó. Então quer dizer assim, ó, o Gabigol também já aparece aqui. Então o que acontece? Como as rodadas estão sendo difíceis, o que eu tô optando? Eu tô optando, por exemplo, no meu ataque, botar jogadores participativos, que finalizam bastante, sofrem faltas. E os 3 são cobradores oficiais dos seus respectivos times de penalidade, tá? Então é isso que eu tô contando um pouquinho aí. Na falta de cartoleta já vamos aqui pro nosso treinador, certo? Vamos botar aqui, ó. Pelo preço, porque tá difícil, né? Faltou dinheiro pra mim. Cara, e não tem muito o que fazer. Vou com o Glauber mesmo contra o Botafogo, por mais que o Goiás também esteja mal. Torcendo aí que o Goiás, né, consiga algo mais, já que o Botafogo está rebaixado. E por sinal aqui, ó, ficou com 0 cartoleta. Se tiver que alterar o time aí, vai ter que ser com jogadores mais baratos do que esses que eu coloquei aqui, porque eu gastei tudo, tá? Gastei tudo. De capitão aqui não vou inventar, tá? Vou botar o Marinho. Com um pouco de receio, que ele tá voltando agora, tá treinando. Vou ficar de olho, tá? Vou ficar de olho aí nas notícias, né? E se tirar a braçadeira no Marinho aí, com certeza aí Gabigol, excelente opção, pelo que o Flamengo tá buscando no campeonato. Claudinho, pelo que vem apresentando também, excelente opção, tá? Então vai ser uma rodada bem diversificada, inclusive deixa eu dar uma olhadinha em treinador, pontuação média. Ó, o treinador que eu queria botar era o São Paulo, olha, ó. O Galo é o time que mais conquista pontos dentro de casa, né? Com seu treinador. Por quê? Pela quantidade de gols que faz dentro de casa. E o Bahia cede uma quantidade considerável. Mas eu não fico muito triste não. Por mais que o Goiás esteja conquistando poucos pontos em casa, tá? Esse é um jogo chave pro Goiás. O Goiás ganha agora e deixa viva a esperança aí, né? Dependendo dos outros resultados. E ainda se livra do rebaixamento, então já era. E o Botafogo, né, é o time que mais cede pontos para treinadores adversários jogando fora de casa. E dos times que vão jogar em casa, quem é que mais cede, né? Daí o Goiás aparece, mas o Botafogo não vem conquistando quase nada. E o Sport também cede uma quantidade, mas o Red Bull Bragantino não é o time que mais conquista. Quem é que vem conquistando muito ponto aí? Fluminense está com uma campanha muito boa fora de casa, Internacional, né? E o Corinthians. Só que aqui, ó, são tudo jogo, tudo jogo complicado, gente. Aqui, ó, se você pegar aqui, ó, Flamengo tá querendo, né, o título. E o Corinthians, que é uma Libertadores. Vasco, quer sair da zona de rebaixamento. O Inter, que é o título, certo? Aqui na parte de baixo, Ceará, que é uma Libertadores, aqui é confronto iguais. E o Fluminense, que é uma Libertadores também. Né? Inclusive está bem encaminhado, nem que seja de grupo. Né? Então são jogos muito difíceis aqui, ó. O Galo manda muito bem dentro de casa, tá tentando ainda o título, acho difícil. Mas Libertadores praticamente garantido. E o Bahia quer fugir do rebaixamento. Então assim, ó, gente, só tem jogo difícil essa rodada. Vai ser uma rodada complicada, tá? Vai ser uma rodada complicada. Certo? Se eu tivesse um pouquinho mais de cartoletas aqui, eu iria com o São Paulo, pelo que produz o Galo dentro de casa. Certo? Quem sabe eu poderia botar aqui um Cuesta, né? Um Alonso, né? Até mesmo dobrar o Palmeiras aqui, de repente, né? Com o Gustavo Gomes, se ele ficar provável. Mas nesse momento é o que a gente tem aí, ó. Custando 148,01 cartoletas. Esse aí, por enquanto, é um esboço, né? Do time principal para a 36ª rodada que inicia-se no sábado. Mas como a gente vai ter live no sábado, né? Até lá dá para pensar em alguma coisa. Inclusive, bons, baratos e valorização, vou postar amanhã. Para conseguir analisar um pouquinho mais a rodada, estudar com mais calma aí, certo? E realmente vai ser uma rodada bem complicada, porque praticamente tem confrontos aí, tem interesses diretos aí em todos os confrontos. O único time que não tem interesse é o Botafogo contra o Goiás. O resto, todos estão brigando por alguma coisa. Então vai ser uma rodada, vejo uma rodada bem complicada novamente. Então por isso que eu estou apostando aí, né, nos jogadores que estão com desempenho um pouco melhor aí e realmente participam ativamente do jogo. Tá ok, gente? Então é isso, pessoal. Peço desculpa aí se o vídeo ficou um pouquinho longo. Tem gente que não gosta muito, mas tem gente que gosta de ver as estatísticas, gosta de vídeo mais longo.
né? Não consegui estudar a rodada como queria, né? Porque na parte da manhã geralmente eu faço os pagamentos de Ligas do Mané. E aí quando sobra um tempinho eu faço o vídeo, né? Mas com certeza fazendo vídeo de bons baratos amanhã e de valorização até a live de sábado, meio-dia, eu vou ter conseguido estudar melhor a rodada. Já vou estar com o card de arbitragem pronto. Já vou estar com os confrontos, históricos de confrontos de pontos. Daí a gente vai conseguir fazer uma live bem legal. Portanto, se você não é inscrito, convido humildemente a se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações aí para não perder vídeo e para também ser notificado assim que começar a live. E para você que já é inscrito aí, parceiro do canal, peça aquele like humildemente aí. Isso ajuda por demais aí. É assim que o YouTube entende que o assunto é relevante e manda para outras pessoas e assim o canal vai crescendo. Tá bom, gente? Então um grande beijo de coração. Até amanhã, né, quando for lançar o vídeo de bons baratos e valorização. Fui!